A paz do Senhor, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui quem vos fala é o diácono Niedes Ferreira. Estamos juntos trilhando o terceiro trimestre de 2022, né, da revista da CPAD, né, essa revista aqui que tem muita coisa de Deus para nossos corações, que serve de alerta para a Igreja de Cristo, né? Onde tem por título os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nos dias que antecedem, né? Nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então essa lição, essa revista, ela é repleta de conhecimento, repleta de alerta para a Igreja de Cristo. E hoje a gente vai vamos estudar aqui a lição de número 6. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui os pontos específicos que iremos introduzir, né? A lição número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, né? Com 4 pontos específicos. O primeiro, família, projeto de Deus. O segundo, fundamentos da família cristã. Terceiro, sutilezas da nova configuração familiar. E quarto e último, princípios bíblicos para uma família sólida. A gente já veio conversando sobre alguns pontos referidos à família, né? Hoje a gente vai só complementar aqui e dar mais uma ênfase nesse tema, família, e vai ser uma lição recheada de coisas de Deus, né? Talvez você esteja achando alguma coisa estranha, que realmente eu tirei minha barba, agora eu vou ficar sem barba e você pode estar achando alguma coisa estranha, é isso, tá certo? Vamos lá para a nossa lição, mas antes, aquele recadinho importante, se você ainda não se inscreveu ou está aqui pela primeira vez, aperta no botão inscreva-se, não esquece de apertar no sininho, porque todas as vezes que a gente compartilhar aqui mais um vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Deixa o teu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais vidas, como a gente está alcançando aí várias visualizações, graças a Deus, isso por causa da sua ajuda, né? Você nos ajudando aí, curtindo, o YouTube vai recomendar para muitas vidas, tá bom? Que essa é a nossa intenção no nosso canal, tá? Através do nosso canal, que é para divulgar mesmo a palavra do Senhor, né? Deixa o teu comentário aí para a gente conversar, para a gente debater algum texto, alguma referência aqui, tá bom? E compartilha com 5 amigos esse vídeo para que eles também venham ser abençoados, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos partir aqui para a lição número 6, né? A sutileza das ideologias contrárias à família. Então vamos lá para a lição de hoje, lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, terceiro trimestre de 2022, EBD dos adultos. Texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então Deus, em Gênesis, ele tem esse desejo da formação familiar, ele tem essa criação, esse início da família, que a gente já consegue caracterizar aqui, que o projeto familiar vem exclusivamente do coração de Deus. Particularmente eu gosto de falar isso, que a família ele é um projeto gerado do coração de Deus. Então, através desse versículo aqui que a gente lê no texto áureo, a gente já vai entender o primeiro tópico que vai falando sobre a família, né? A família, no contexto na qual o projeto de Deus. Então, essa lição é muito, muito importante. E a gente sabe que a gente já vem pincelando sobre isso, mas a sutileza de Satanás é para destruir a família, o contexto família. Aqui a gente vai ver algumas abordagens, porque a sutileza ela é uma coisa suave, ele é um ataque suave, ele é um ataque
sutil, né, devagar, delicado, e a gente vai ver que esse ataque delicado vem contra o projeto de Deus, que é a família, tá bom? Então vamos aqui para a verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A palavra-chave hoje é família. Leitura bíblica em classe conta em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Eu vou ler, como é pouco, aqui eu vou ler com vocês aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este vê como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Perceba o projeto real de Deus aqui, vinculado ao conceito família, certo? Adão era só, Adão ele estava só perante o Éden, certo? E aí Deus, entrando na história, Deus separa os animais, traz até Adão. Adão ele é responsável por dar nome diferenciado a cada tipo de gado, a cada ave do céu. Com tudo isso, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Trazendo isso, Deus dá sono profundo a Adão. Adão dorme, né? Deus faz ali, né? Vamos simbolizar aqui. Deus faz aquela cirurgia, tira a costela de Adão, certo? E da costela de Adão forma-se uma mulher. E Deus dá ela para Adão, certo? E aí vem a consideração, né, de uma varoa, que nossas Bíblias, por exemplo, eu uso na versão King James, né, também traz varoa. E essa varoa é uma expressão que nós cristãos, né, evangélicos, pentecostais, tem de uso próprio, né? Então, forma-se a varoa, entrega-se a Adão, e agora Deus traz a característica da família. Então, o homem ou varão deixará o seu pai e sua mãe, ou seja, não vai ser mais sustentado pelo seu pai e pela sua mãe, vai sair da casa de seus pais e vai viver agora a sua vida com sua mulher. Constituição familiar. Aqui começa a geração da família, dá início, apertou o play do projeto família, onde agora Adão não vive mais só, onde agora a varoa, que posteriormente vai ser citada como Eva, ela agora não vai viver só. Agora é Eva para Adão, Adão para Eva, e se tornará uma só carne. Ou seja, agora os dois viverá um para o outro. A gente já falou muito sobre o contexto do casamento, contexto familiar também. Aqui agora a gente vai só pincelar para a gente fechar com a informação, como diz a história, com chave de ouro, tá bom? Introdução diz assim:
Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também os perigos que rondam, na verdade, a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria de Gendercare. Então, vigiemos, tá certo? Vamos aqui para o primeiro tópico. Se aqui você já está sendo abençoado, deixa o teu like aí, não esquece de deixar o teu like e compartilha aí com 5 amigos para também esses 5 amigos também serem abençoados. Primeiro tópico, família, projeto de Deus. Hoje a lição vai ser bem rápida, porque ela é bem simples e não tem muito contexto histórico para a gente aqui detalhar. Mas vamos lá. Então, família, projeto de Deus, primeiro subtópico, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19:6, parte B. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, que é um projeto de Deus e que foi Deus que gerou essa situação, né? Esse convívio, esse momento. Deus gera a família, Deus ele bota o projeto que tinha no seu coração em prática, e agora o projeto está ativo. E aí, por esse motivo aqui, que o que Deus juntou, o homem não separa, não tem poder para separar. Tudo bem que hoje, que a gente já estudou sobre isso, sobre a lei do divórcio, a gente vê que hoje o homem ou a mulher pode se pedir divórcio em qualquer momento, casar quantas vezes quiser perante lei, mas perante Bíblia, a palavra nos orienta, nos ensina e nos traz como referência cristã que a separação cristã não pode existir. Tudo bem que é apto através do adultério. Sim, tudo bem. Mas Cristo ele alerta. Tá, teve o adultério, vê primeiro a reconciliação. Se não tiver, está apto a separar. E aquele que foi vítima ter um novo relacionamento. Tudo bem. Perante Bíblia, isso é permitido. Outra forma de você... de qualquer pessoa poder casar é o fator de viuvez. Pode casar novamente, mas em fator de separação, que é a ação de Satanás, que ele tenta destruir a família e agora ele traz a lei a oportunidade, mostrar para o povo a oportunidade de se separar quantas vezes quiser e se casar quantas vezes quiser, porque a lei é acoberta, né? Então, quando Cristo ele fala assim a respeito, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem, né? Ele está dizendo o seguinte: Deus formou o homem, formou a mulher da costela do homem e deu um para o outro viver a sua vida e ninguém pode os separar. Amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então, concluindo aqui, a família ela é uma instituição divina. Por quê? Porque ele é um projeto gerado por Deus. Foi Deus que formou, foi Deus que
ajuntou o homem e a mulher lá no início, né, em Adão e Eva. Ele ajuntou, ele formou, ele gerou, ele, como eu citei, vou repetir, ele apertou o play no conceito família. Ele botou o projeto agora sendo executado. Com isso, o projeto real para a família não era separação, não era pecado envolvendo dentro da família, não é divórcio, porque Deus ele não aceita o divórcio. Deus ele não é conivente ao divórcio, tá? Perante homem com a sua esposa e perante o homem com Deus, ao ponto de o divórcio ser expresso na Bíblia por esses dois contextos, né? Perante o divórcio com Deus, a traição com Deus, perante o divórcio com a família, a traição com a família. Então, Deus ele não aceita isso, essa sutileza de Satanás, e precisamos pregar contra isso porque é pouco pregado no dia de hoje. Com isso, finalizo dizendo que a instituição família vem do coração de Deus, né? Ao ponto de Gênesis a gente leu que Deus gerou o homem, tudo bem, depois gerou a mulher da costela do homem, tudo bem, e agora Deus fez o quê? O homem sairá da casa do seu pai e da sua mãe, se juntará com sua mulher e viverá a sua vida. E aí finaliza aqui o projeto, né, dá início lá em Gênesis 2, o projeto da família, o projeto que veio gerado do coração de Deus. E isso é uma ação divina, por isso que está dizendo, é uma instituição divina. Instituição quer dizer o quê? Vem de um fundamento divino. Deus, foi ele que gerou. Amém? Segundo subtópico, para a gente adiantar aqui, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, em Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família, ou seja, a sociedade ela é gerada a partir da família. Isso é contexto lógico. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Eu achei muito importante o comentarista pastor José Gonçalves ter colocado essa ênfase, ter dado essa ênfase aqui nessa lição, sobre a célula máter da sociedade, né? Porque não haveria, como ele diz aqui, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagradação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados, certo? Então, a família ela tem um papel importante, né? Porque é através da família, da geração da família, de gerar família, que vê o contexto social, que vê a existência do convívio social. Então é muito importante. Hoje a gente estudou sobre isso, mas eu vou refrisar. A gente vê hoje o sexo casual ao ponto de que dá oportunidade para o casal não querer mais gerar filhos. Ele não tem mais a preocupação de ser o homem ser pai e da mulher ser mãe. Ao ponto de, ao longo do tempo, ao longo das datas, a gente estudou sobre isso já, mas ao longo do tempo, ao longo das datas, a gente vê que a geração da família tem se diminuindo. Tudo bem que vê o contexto econômico, tudo bem, mas com tudo isso, a família ela vem perdendo força, ela vem perdendo o ritmo de crescimento, de evolução, de multiplicação. Então isso é muito preocupante porque através da família, usando as palavras do comentarista, é através da família que o contexto social ele dá ponto de partida e existe, né? Ele citou aqui não poderia haver sociedade ou vida social. Então, quando a família ela começa a diminuir a sua multiplicação, a sua geração, ela começa a diminuir
a vida social. Ela começa, então por isso que ela é importante. A família ela é importante para que esse fator social, para que a pregação do evangelho continue sendo forte e ativo perante todo mundo. Amém? Por isso que na revista passada a gente estudou sermos sal da terra e luz para o mundo. Com isso a gente consegue também assimilar, porque veio, através da família cristã, vem a pregação do evangelho, vem o contexto de apresentar Cristo para o mundo, de ser sal da terra e luz para o mundo. Amém? Não estava nem no script aqui, mas coliguei aqui essas duas informações, amém? Se você já está sendo abençoado, não deixe de deixar teu like aí, teu joinha, tá bom? Teu comentário e compartilha com 5 amigos. Vamos agora introduzir aqui no segundo tópico da nossa lição, fundamentos da família cristã. Primeiro subtópico, o casamento monogâmico e heterossexual. A gente já veio falando muito sobre isso e aqui eu digo a você, comentarista, que é professor de escola bíblica, que é comentarista da escola bíblica, que é nosso aluno, vamos ter bastante sutileza, vamos ser sutil, né, na forma de falar isso aqui, para não gerar um conflito, para não gerar um atrito. E a gente quero frisar aqui que isso aqui é de mero conhecimento, é o que a gente acredita, o que a gente crê e o que a gente exerce, tá? Então, a gente veio falando no fator de que amar o homem, amamos o homem, mas porém a prática que é abominável, perante Deus. Então, vamos introduzir aqui nesse segundo tópico, a família, os fundamentos da família cristã. Primeiro subtópico, casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher, tá? Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido em 1 Timóteo 3:2. Leia esse versículo, tá? Ele é importantíssimo para a conclusão desse versículo, desse tema aqui. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, Jesus disse que Deus criou o homem e mulher, Mateus 19, 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. A gente vê hoje, né, nesse novo, vamos dizer assim, nesse novo modelo de apresentar família para as novas gerações, a gente vê muito esse contexto, essa sutileza de Satanás exercendo, né? Então, perante Bíblia, que é o primeiro tópico aqui, perante Bíblia, o casamento ele deve ser monogâmico, que entre duas pessoas só, não existe uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, não, é monogâmico entre duas pessoas, e heterossexual, né, de sexo oposto. Paulo, em Romanos capítulo 1, a gente estudou sobre isso também, mas eu vou frisar novamente, ele veio falando sobre as práticas do homem. Paulo ele cita sobre as práticas da adoração a outros deuses, a animais, as aves, as répteis, e Paulo veio batendo também de frente sobre o homem deitando com homem, e quando ele escreve a carta aos romanos e introduz isso logo no capítulo 1, ele está combatendo algumas ações, algumas práticas que o homem estava cometendo.
O homem, no final, ele diz que a justiça de Deus veria sobre essa prática. Então, Paulo ele está citando isso em Romanos capítulo 1, não para arrumar briga com a pessoa. Eu quero frisar isso aqui, porque vou abrir um parênteses aqui, sair um pouco da revista. As igrejas evangélicas, como eu posso dizer isso com mais sutileza, as igrejas evangélicas não recebem mais homossexual, sabe? Sabe por quê? Porque eu e você não consegue receber um homossexual como recebe uma pessoa heterossexual. Fica essa reflexão. Então, hoje não tem mais, hoje está diminuindo isso porque quando chega, vou dar um exemplo, um casal de homossexual, né, duas pessoas homossexuais na igreja, a igreja olha diferente, com um olhar de julgamento e não com um olhar de recepção. E Paulo, quando ele cita em Romanos capítulo 1, ele não está fazendo como muitas igrejas hoje faz, de não saber receber um homossexual. Então, Paulo ele está fazendo o seguinte, gente, essa prática, eu vou repetir, essa prática perante Cristo está errado. Deus não aceita essa prática. Quando Paulo ele está dizendo isso, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você ainda consegue ser salvo perante Cristo através do arrependimento. E aí Paulo ele finaliza, em outras palavras também, concluindo a interpretação de Paulo, ele está dizendo o seguinte: o casamento ele deve ser monogâmico entre duas pessoas, não existe a terceira pessoa. E segunda, outra informação, o casamento ele deve ser constituído de fator heterossexual. Era isso que Paulo ele estava citando em Romanos capítulo 1 e que eu trago para a conclusão daqui da gente. Certo? Era isso que Deus ele constitui em Gênesis capítulo 1, versículo 27, dizendo que ele fez macho e fêmea, para que e também em Gênesis capítulo 2, versículo 28, ao ponto de trazer Eva para Adão, homem e mulher. O casamento real, o casamento perante Deus, ele é dessa forma como foi nos primórdios, como foi no início. Adão e Eva, monogâmico, Adão e Eva, heterossexual. Adão e Eva juntos e agora viva a sua vida para multiplicar e frutificar perante a terra. Amém? Vamos partir agora para o segundo subtópico, o casamento indissolúvel e confessional. Vamos seguir aqui. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separa o homem, ou seja, não tem ruptura, né? O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento, em Mateus 19:9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, né? Ou seja, a vítima. O que faz com que o casamento não seja dissolvido. Até a lei pratica isso aqui. Vamos lá. A lei ela pratica isso aqui de que forma, Diácono Edson? A lei, quando você vai pedir o divórcio, a separação, a primeira audiência, ela tem um nome. Qual é? Responda aí nos comentários. Vou dar 2 segundos para você responder aí nos comentários. Qual é a audiência primeira? Qual é a primeira audiência quando é solicitado o divórcio? Respondeu? A audiência de reconciliação. A lei, ela exerce isso. E Cristo, ele diz aqui, e o comentarista enfatiza, né? Neste caso,
há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte de não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado não sujeito à servidão. A gente já estudou sobre isso. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Certo? Eu acho que aqui é bem claro a síntese que o comentarista está trazendo. Mas quando fala sobre o casamento indissolúvel, né, existe essas ações para que o casamento não venha a ser dissolvido, né, não venha a acontecer uma ruptura, não venha ser destruído. E essa é a sutileza, é a ação de Satanás, destruir o casamento, porque se ele destrói o casamento, não tem família, não tem geração de família biblicamente, né, perante Bíblia, e Satanás ele vem arrodeando para tentar conseguir o 100% dessa ação, né? De não deixar com que a família ela continue, porque ele sabe que uma família, veio agora aqui no meu coração, ele sabe que uma família guiada por Deus, ele não tem força para destruir essa família. Então ele faz de tudo, né? Ele tenta arrumar qualquer situação para destruir o conceito de Deus no meio familiar, certo? Vamos partir agora para o terceiro tópico, onde a gente vai abordar a sutileza da nova configuração familiar. Aqui também é bem simples de entender, o comentarista ele deixou bem claro as informações, mas a gente vai conversar aqui ainda um pouco. Então não esquece de deixar o teu like, não esquece de deixar o teu joinha, para que o YouTube venha recomendar esse vídeo aqui para muitas e muitas vidas, amém? Vamos partir aqui, terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro subtópico, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Olha só as ações de Satanás, tá? Mais uma vez eu vou falando aqui que este conhecimento, esse estudo não é para atacar pessoas, e sim pelo que cremos, e sim pelo que acreditamos, tá? Deus, ele ama o homem, mas aborrece, abomina o pecado, certo? Mas vamos lá. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, né, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro. Ou seja, homoafetivo quer dizer o casamento, né, ou a constituição familiar, a geração familiar entre duas pessoas do mesmo sexo. Tá? Isso porque não haveria e nem há uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal da Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, o que é que o comentarista está trazendo aqui? Ele está trazendo conhecimento, tá? Primeiro ponto, porque isso aqui não tem na Bíblia, isso aqui é extra Bíblia. Então, conhecimento, ele está dizendo o seguinte: o STF reconhece a união homoafetiva, depois o STJ
dá a oportunidade de duas pessoas do mesmo sexo casar, certo? Ter o reconhecimento de casados, certo? E aí o CNJ publicou a resolução que regulamentava e proibia os cartórios de recusar a celebração, ou seja, os cartórios estavam recusando. Então, o CNJ fez o quê? Tá liberado, pode deixar casar. E se não deixar casar, vai levar multa, vai fechar. Era isso que estava acontecendo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Claro, por quê? A gente não está aqui, vou citar novamente, para depois não virar aí palavras chulas, mas a gente não está aqui contra as pessoas, a gente está aqui contra a prática do pecado que defendemos perante Bíblia, que aprendemos perante Bíblia, que para a gente é pecado, certo? Perante o que cremos, perante Bíblia. Mas a gente não vai, porque é pecado, eu chegar perto de uma pessoa assim, vou espancar ela e vou agredir ela verbalmente, vou agredir ela fisicamente. Isso eu estou fazendo errado, eu tenho que acolher essa pessoa, mostrar a verdade para essa pessoa. É isso que devemos fazer. É esse o nosso papel, apresentar Cristo. E quando apresentamos Cristo, apresentamos a verdade. E não eu chego e vou espancar uma pessoa e vou agredir verbalmente, fisicamente uma pessoa. Não é isso que Cristo nos ensina. Vamos seguir aqui, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e uma mulher. Isso é o que acreditamos, cremos e aprendemos perante a Bíblia, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. E aí vem a característica, né, que Deus faz Eva e deixará o homem à casa de seu pai e sua mãe e viverá com sua mulher. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea para viverem juntos, em Mateus 19, versículo 4. Acho que aqui já até introduzi demais. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, certo? Nesse aspecto, ele acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Entenda aqui o que é que está acontecendo, tá? Se a pessoa é não binária, né? Primeiro ponto, é aquela que não percebe como pertencendo a um único gênero. Ela não percebe que pertence só o sexo masculino, no caso do homem, e a mulher só o sexo feminino. Ela pode, e outra característica que o comentarista traz, que eu achei bem importante, ele diz assim, nesse caso teria uma ausência de gênero, ou seja, do fundamento, né? Ou ainda pode achar que é as duas coisas, os dois sexos ao mesmo tempo. Simplificando aqui, né? Vamos dizer que eu me encaixo nisso aqui, e eu digo assim, estou só me usando como exemplo, certo? Para ficar mais claro. Eu sou homem e mulher ao mesmo tempo. Pronto. Certo? Vamos concluir aqui a interpretação e a ideia central do comentarista. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Agora fechou com chave de ouro. Melhor do que a argumentação que eu estava usando aqui, o exemplo do que eu estava usando aqui, que eu estava me usando como exemplo, né? Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, em Levíticos 18.
você que é professor de escola bíblica, leia essa passagem bíblica, tá? É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Acho que aqui fica claro ao ponto das pessoas não binárias, né? Essa sexualidade se diz que tem a opção de nascer homem e não se encontrar como homem, nascer mulher e não se encontrar como mulher, ou nascer homem e querer ser as duas coisas, ou nascer mulher e querer ser as duas coisas. Cristo, ele criou o macho para ter a exemplatividade de ser macho e a mulher ser mulher, ter os seus costumes, ter os seus usos, o homem também ter a sua característica de homem. E aí com essa sequência de características que Deus vem na formação do homem e mulher, do macho e fêmea, ele está dizendo o seguinte, quando se introduz isso, ele é heterossexual, né? Quando eu digo que eu gosto ou sou os dois sexos, eu posso ter relação homossexual com pessoas do mesmo sexo, com pessoas que posso ter porque eu acredito que sou as duas coisas. Então, perante Bíblia, né? Aqui novamente eu cito que não estamos falando referente pessoa, mas sim prática, tá? Sim ao que a pessoa pratica, tá? Então, com isso, perante Bíblia, eu já citei, vou repetir para a gente concluir, a gente já partir para o próximo tópico, que a gente vai começando a lição aqui, daqui a pouco vai passando bem muito tempo já. Com isso, concluímos da seguinte forma, Deus fez macho para exercer o papel de macho, fêmea para exercer o papel de fêmea. Amém? Eu acho que isso aqui já ficou bem claro, já ficou bem introduzido, o comentarista já trouxe bem detalhado para a gente e já trouxe aí conclusões. Vamos para o quarto e último tópico, onde a gente vai abordar agora os princípios bíblicos para uma família sólida. E aí você já deixa seu like e seu comentário aqui abaixo, tá bom? Se você está gostando, da onde você dá um glória a Deus aí, compartilha com 5 amigos, tá bom? Para que todos venham a ser abençoados através da palavra de Deus. Quarto tópico e último para a gente encerrar nossa lição de hoje, os princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro subtópico, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar e a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria, na verdade, como verdadeiros cristãos do céu, cidadãos do céu. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar e a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Satanás ele vem agindo com a sutileza da qual não existia até mais culto familiar. Uma certa feita eu estava pregando sobre família e Constituição Família. E quando eu estava estudando essa pregação, Deus me fez refletir uma coisa bem profunda do que está acontecendo nos dias de hoje mais forte. Hoje, os filhos não respeitam mais os seus pais. Hoje, os
os filhos não sentam mais na mesa para se alimentar no mesmo horário que seus pais. Hoje, os filhos não estão mais atentos aos seus pais. Hoje, os pais trabalham mais do que vivem com os seus filhos. Hoje, os pais não dão mais atenção aos seus filhos. No lugar da atenção, brincar com seus filhos, está no celular, está no computador trabalhando. Eu não sou pai ainda, mas se Deus quiser, vai vir aí minha geração. Mas o costume que eu vou plantar em minha família é o costume que minha mãe e meu pai tinham comigo e com minha irmã. A gente não era cristão, eu já até disse em outros vídeos, eu era católico, mas a gente almoçava junto, a gente jantava junto, tomava café todo mundo junto, não tinha isso de um tomar na frente do café do outro. A gente tinha esse convívio familiar. Naquele tempo não tinha tecnologia como hoje tem, computador. Naquele tempo tinha, mas não era todo mundo que podia ter. Celular tinha, mas nem todo mundo poderia ter. E a gente era uma família que não passamos fome, mas não tinha essa tecnologia lá em casa. O que tinha era uma TV, tinha um aparelho de ver fita, a gente via filmes em fita, enfim. Mas a gente sempre tinha esse convívio na família, né? A gente tinha essa prática de meu pai olhar para mim quando eu estava fazendo alguma coisa errada e eu já entender que eu estava fazendo alguma coisa errada e parar de tudo isso. E hoje a gente vê as famílias isso já acontecendo como a Bíblia diz, filho matando pai, pai matando filho. É uma briga, é uma guerra, é uma desestruturação familiar, filho sem falar com pai, pai sem falar com filho. E Satanás ele vem agindo dessa forma, né? Hoje, quando o comentarista traz assim, o papel dos pais é passar para os seus filhos o que a Bíblia diz, para ser obediente a seus pais, para ser servidor de Deus, para ser guiado pela Bíblia. A Bíblia ela é o maior exemplo, o maior ensinamento para viver, para ter uma vida regrada, para ser caracterizado como Jó, né? Homem reto, temente, se desvia do mal. Então, quando diz assim, o papel dos pais, esse princípio bíblico é com que é o seguinte: trazer a verdade, a palavra de Deus sendo aplicada no contexto familiar, no contexto vivência familiar, né? A desestruturação da família vem pelaquela família que não tem a palavra como guia familiar, como a ação familiar. Amém? Vamos partir aqui para o último subtópico, o papel da igreja no princípio bíblico para uma família sólida, né? Alguém já disse que as famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. As igrejas fortes fazem famílias fortes igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja docente não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Olha-se aqui para a gente concluir, uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então a igreja ela tem o papel de mostrar para a família, de pregar para a família, né, a espiritualidade familiar. E aí é onde a espiritualidade ela vai guiar essa família, ela vai
fortalecer essa família. E a igreja ela apresenta isso, ela tem essa aplicação, né? O papel da igreja já mostra para a família que existe um Deus que ele guia a família. E a família ela precisa ser guiada dessa forma, né? Para que existam famílias fortes e igrejas fortes. Conclusão aqui, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como o do ato do adultério, né, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo neste aspecto de desconstrução familiar, os pais devem mais que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Próxima lição, lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Com 4 pontos específicos: a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Obrigado por mais uma lição, por você estar aqui conosco. Eu sou muito grato por todos, né, que se inscrevem aqui conosco, que nos assiste, que nos acompanha. Eu queria trazer mais explicações, mas vai ficar uma lição muito cansativa, vai ficar muito longa, e eu sempre quero assim ficar em torno de até 1 hora cada lição aí que a gente trazer, tá bom? Que a gente precisa mesmo conversar, que principalmente essa revista que vem trazendo sobre a letra da igreja. Eu tô gravando de tarde, tem um galo aqui cantando. Tem um galo aqui cantando no vizinho aqui. Mas vamos lá. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Que Deus continue te abençoando, sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima lição, lição número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.